Perfeito. Então é o seguinte, pessoal, boa noite, tá? Que é a segunda aula aqui que eu vou estar dando. A primeira aula foi sobre lançamento de semente. Estou pensando, considerando mesmo regravar essa aula e jogar no YouTube. Essa daqui eu vou jogar no YouTube já, tá? Eu tô gravando essa aula aqui pela Canon. Eu tô com a Logitech gravando aqui também. Eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês. Assim, de verdade, eu queria falar bastante hoje. Ana Júlia, eu vou deixar pública sim, tá? Eu vou começar a gravar mais depois, mas essa aqui vai ficar pública sim. É impressão minha ou minha câmera tá travando aqui pra vocês, pessoal? Acho que tá travando um pouquinho. Tá travando um pouquinho. Não, deve ser o peso aqui das coisas. Deixa eu ver aqui. Vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu vou mandar pra vocês o link do YouTube, vocês podem ficar tranquilos. Eu vou tentar reduzir aqui um pouquinho no Google a qualidade aqui de transmissão, que eu tô achando que é isso. Acho que tá pesando bastante aqui. Tô com duas câmeras ligadas, gravando e vou compartilhar a tela, o negócio vai ficar bravo aqui, bicho. Mas ó, a aula de hoje, pessoal, eu peguei, assim, a maior parte dos livros que eu tenho aqui, tá? De copywriting. E eu peguei tudo que tinha de bom, tudo que tinha de útil sobre headlines. Então, assim, eu peguei a nata da nata do conhecimento. Coloquei também algumas coisas do curso do Leandro Aguiari. Então, eu separei o melhor conteúdo aqui para vocês. Eu vou tentar ser o mais rápido possível por conta de... né, o Google Meet aqui tá só com 1 hora de transmissão. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível. Mudei aqui pro automático. Deixa eu ver se resolve alguma coisa. Enfim, minha tela ficou preta, mas deve que volta aqui. Então, perfeito. Então, pessoal, antes de mais nada, eu tenho uma coisa muito importante aqui para falar que é os princípios, tá? Antes de começar a escrever uma headline, um texto, um post, eu tenho que deixar muito claro uma coisa para vocês. Escrever uma headline diz muito mais respeito a você ter um repertório, a você ter experiência, a você conhecer outros modelos, a você ter algum tipo de contato com isso, né? Se tornando uma questão de prática do que uma coisa, do que um dom, tá? Então assim, você vai ver pessoas que desenvolvem headlines mais atrativas, outras menos, mas a questão é o seguinte: quanto mais você escreve, quanto mais você pratica, mais você consegue pegar o feeling da coisa, tá? Eu sempre falo isso no meu perfil. É muita questão de longo prazo, é muita questão de prática, é muita questão de repetição. Então, assim, esse conhecimento que está aqui, tá? Apesar de eu ter resumido em 2 páginas, tá? É um conhecimento que, cara, de fato, se você aprender, se você se dedicar a ler isso daqui, se quiser, poxa, imprime, risca, tá? Escreve, mas teste, tá? E faça todos os dias, independente se você escreve post para Instagram, se você faz copy para lançamento, independente do ramo que você utiliza, tá? Eu até tava conversando com uma pessoa que tem uma empresa de segurança, né? E ela tava falando, poxa, eu sinto muita deficiência, né, nessa questão a gente tem muito problema porque a gente não consegue se comunicar com os nossos clientes, né? Porque a gente tem pouca mão de obra, né? A gente tem pouco tempo, a gente não tá afim de ficar enchendo o rabo de funcionário e a gente quer se especializar em grandes empresas, tá? Em empresas de grande porte, em grandes supermercados, em indústrias, em fábricas. E eu fiz uma pergunta assim para essa pessoa. Eu falei, olha, vocês têm na bio de vocês, ou vocês falam em algum lugar que vocês são especializados em empresas de grande porte? E eu fiz essa pergunta, poxa, bem simples, né? Você pegar uma bio explicativa, o que você costuma fazer, né? Em que você é especialista. E essa pessoa tomou um susto e falou assim, poxa, nunca parei para pensar nesse lado, nunca fiz isso não. Eu falei, bom, né, então temos aí um primeiro passo para a gente poder resolver. Até a comunicação mais simples. Se você não consegue causar um bom impacto, as pessoas não vão ler o seu texto, tá?
Eu tô na mentoria, quem tá acompanhando meu perfil vê que sempre eu tô em mentoria com alunos, né, de outros experts, que eu participo assim ativamente mesmo. E o pessoal fala, poxa, eu tô pagando design, eu tô pagando caro para design, eu tô pagando tráfego, eu tô impulsionando pra caramba e eu não tô tendo resultado nenhum. Eu não tô tendo resultado nenhum. Comecei a compartilhar minha tela e acho que vocês estão vendo, né? Estão conseguindo ver minha tela? Tá dando pra ver, sim. Perfeito, perfeito. Então, primeira coisa, tá? Antes de a gente começar aqui já o conteúdo, já vou entrar aqui no conteúdo, tá todo escrito para vocês, que é o seguinte. Toda headline, qualquer um que vocês forem escrever, seja para um lançamento ou para um post, para qualquer coisa, você tem dois caminhos básicos, tá? Você tem dois caminhos básicos, que são duas emoções que você pode explorar, tá? Que são, a não ser que é emoção, tá? Vou explicar, podem ficar tranquilos, mas é o seguinte, você tem o greed e você tem o fear. O que é greed e fear? É a ganância e o medo. Toda headline que vocês forem escrever, vocês vão tender a uma dessas emoções ou derivada delas, tá? Utilize, se esforce para tentar demonstrar alguma emoção, tá? Alguma emoção em um título. E quais são as 4 funções de uma headline, tá? Então a primeira delas, você tem que chamar a atenção. 80%, eu escrevi mais aqui embaixo, né, que está no livro do David Ogilvy, que 80% das pessoas lê apenas o seu título e quiçá o primeiro parágrafo. Então ele fala o seguinte, se você gasta R$10 em tráfego, se você fez lá um criativo e você colocou R$10 para poder impulsionar, e eu sei que tem muito coprodutor aqui, muito produtor de conteúdo, e que provavelmente uma hora ou outra vai ter que lidar com distribuição. E o preço final da lead, tá? O que vai determinar o desempenho da sua campanha, da sua distribuição de conteúdo, do seu lançamento, de qualquer coisa que você for fazer, depende do impacto inicial. Então, se você, por exemplo, colocar... Se você tiver R$10 para gastar, e a partir do momento que você escreve o seu título, você já gastou R$8 da sua verba, tá? Olhe nesse sentido. Se você tem R$10, a partir do momento que você escolhe o seu título, você já torrou R$8 da sua campanha. Então, se você tem 1 hora para poder fazer um texto, gaste 30 minutos no texto e pelo menos 30 na headline. Usa pelo menos meia para você ter uma boa margem de segurança, tá? Então, o passo 1 e o passo 2 aqui, esses primeiros aqui que eu coloquei, chamar a atenção e selecionar uma audiência. Quando você conversa, quando você vai criar uma headline, você tem que estar atento a uma coisa. Você tem que conhecer o seu lead, tá? Não adianta você querer chamar a atenção de alguém com a melhor carne do mundo, não adianta você ter o melhor churrasco da face da terra, né? Tem aquele cara lá, o árabe, Nust Air, alguma coisa assim. O cara cobra tipo, 5 mil conto num bife. Mas o que adianta você criar uma boa headline se você tem um público que é vegano, se você tem um público que é vegetariano e não come carne? O que adianta? O que adianta você criar uma puta headline se isso não vai de encontro ao seu público? Então, a primeira premissa é entender, nem que seja o básico, né, das vontades, dos desejos e das dores da sua audiência. Porque não adianta nada, eu posso passar 1 trilhão de técnicas. Não adianta, não vai converter se você não souber quais são as dificuldades, aquilo que o seu público quer, aquilo que ele aspira, as dificuldades que ele passa todo santo dia, tá? Então você tem que chamar a atenção e ao mesmo tempo você seleciona a audiência. Você tem que saber com quem você está falando. Terceiro ponto aqui das funções da headline. Entregar uma mensagem completa, tá? Mas aqui tem um ponto que é muito importante eu ressaltar. Você não pode dar um spoiler. Você tem que chamar a atenção, entregar uma mensagem completa, compreensível, tá? Que seja compreendida facilmente na headline. Só que você não pode dar um spoiler. Então, tipo, por exemplo, assim, você dá uma headline. Quem matou o assassino é o mordomo. Pô, é como se tu desse um spoiler final do filme no trailer. A pessoa ela não vai se motivar a ler o seu texto até o final. Então, não adianta você pegar, fazer um bife, um filezão muito bom, com conteúdo muito
de valor extremo, sendo que você não consegue fazer um bom impacto inicial, tá? Se você não instiga essa pessoa. E o quarto passo, né, complementa aquilo que eu disse, você tem que fazer a pessoa querer ler o resto do texto, tá? Ela tem que querer ler o texto todo, tá? Então, como que você pode fazer isso? E eu vou discorrer um pouco mais sobre isso lá no final, que tem um tópico para cada isso, mas você pode fazer uma pergunta, fazer uma frase provocativa. Eu gosto muito daquela campanha da Empíricos, O Fim do Brasil. É uma baita frase provocativa, o fim do Brasil. Né? E foi uma campanha que rendeu milhões para os caras. Não precisa, né? Não precisa ser tão forte assim. Mas instigue alguma coisa. Eu estava conversando com uma pessoa que faz um acompanhamento mensal comigo, e a gente sempre faz brainstorm de conteúdo. E ela estava falando, né, sobre essa questão das pessoas que acham que comer pouco emagrece. Né? Falando assim, poxa, só você comer um pouquinho de arroz aqui, aí depois você comer mais um pouquinho de brócolis, você, né, reduz e você emagrece. Eu falei, mano, senta uma headline desse jeito. Comer pouco não faz ninguém emagrecer. Tudo bem, não é a melhor headline do mundo. Mas é uma headline simples, que vai contra um senso comum. Né? O Beto Altenhofen fala, e quem está anotando, vale muito a pena escrever isso aqui. O melhor tipo de impacto não é aquele que você fala o que a pessoa não espera. É o contrário daquilo que ela espera. Esse é um recurso muito bom para quem quer escrever boas headlines. Escreva o contrário do senso comum. Isso funciona demais, tá? Então, prometer um benefício e ter uma informação útil nessa headline. Eu escrevi aqui uma máxima e que é muito importante que isso aqui fique decorado, isso aqui fique na ponta da sua língua, tá? Para todo mundo. Pessoas querem atingir o máximo do desejo, empregando o menor esforço e evitando o máximo de dor possível. Tá, e vocês vão entender isso no decorrer dessa aula aqui. Importante, tá? Importante. Na hora de você fazer uma promessa em uma headline, eu acredito que vocês todos aqui saibam o básico da headline, né? E quem não sabe vai entendendo no decorrer dessas coisas aqui. Mas eu preciso que fique uma coisa cravada, que é o seguinte: você pode prometer algo útil à pessoa ou o resultado que esse algo útil gera. Eu não sei se vocês já ouviram o Érico falando da seguinte forma: as pessoas elas não compram furadeiras, tá? Elas compram buracos na parede. Então, quando eu me comuniquei com vocês no Instagram, eu falei assim, pessoal, eu vou fazer uma aula de headlines para que você consiga aumentar o seu engajamento, para que as pessoas leiam mais os seus textos, que elas cheguem até o final, engajem com o seu conteúdo, que você tenha mais visibilidade, gere mais impacto. Então, eu citei uma série de benefícios, né, que saber. Porque quando você sabe fazer uma headline, você tem todos esses benefícios. Então, não é somente você prometer uma receita legal, uma dieta bacana, um método de lançamento revolucionário. Sempre foque em colocar também os resultados, na medida do possível, nas suas headlines, tá? Lembrem dessa frase. Toda essa aula ela gira em torno dessa frase aqui. Pessoas querem atingir o máximo de desejo, empregando o menor esforço e evitando o máximo de dor possível, tá? Então, na hora que você senta, tá, para escrever, você precisa saber algumas coisas antes. E eu vou repetir. 80% das pessoas só lê o título e o primeiro parágrafo, tá? Isso aqui eu vou entrar um pouco em arquétipo de postagem. Evitem a todo custo headlines maiores do que 8 ou 10 palavras, tá? Eu vou colocar aqui ou 10 palavras. Principalmente se você está iniciando. O Ícaro ele fala muito sobre isso. Quem realmente tem um pouco mais prática, escreve quantas palavras você quiser. Mas quem está começando, evite a todo conte. Olha para o seu celular, olha para a tela e começa a fazer, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evite passar de 10. Sério, evite passar de 10. Sabe por quê? Porque o Instagram corta. Na hora que você está fazendo uma legenda para o seu post, você acaba cortando o pedaço, né, e dificulta a leitura da pessoa. Então é muito importante que você se mantenha dentro dessa medida, tá bom? E o primeiro parágrafo, e vocês vão escutar muito esse termo que é o seguinte. O pessoal chama o primeiro parágrafo de lead. Ah, fulano, escreva a lead do meu texto. O que é escrever a lead? É escrever o primeiro parágrafo. E o primeiro parágrafo, obedecendo essa premissa aqui de que 80% das pessoas só lê o título,
e o primeiro parágrafo ele tem que ser um resumo de toda a ideia do texto, tá? Vocês têm que fazer um primeiro parágrafo sintético, independente da cópia que vocês estão fazendo, tá? Óbvio, você não precisa explicar as minúcias nesse parágrafo, mas você precisa da ideia central, você precisa entregar o núcleo do texto, tá? Se a pessoa só lê aquilo, já valeu alguma coisa a pena. E parágrafos, utilize sempre parágrafos cada vez menores. Um grande erro, eu vou até pegar uma folha aqui para poder demonstrar isso para vocês, é que é o seguinte, na hora que a pessoa está escrevendo, deixa eu pegar aqui, é uma folha que eu posso pegar, ela vai escrever um post, ela escreve o post desse jeito aqui, ó. Dessa seguinte forma. Ela vai escrevendo uma linha, colada uma atrás da outra. Tá? Isso aqui, o Ícaro, se eu não me engano, ele fala nas primeiras aulas do TPD, se eu não me engano. E isso é como se fosse um muro. Quando você vê uma página desse tamanho, um muro desse tamanho em texto, isso acaba afastando as pessoas, isso assusta, isso repele. Então, um conceito muito útil, mesmo assim, de escrita, tá? Tanto de headline quanto de lead, é você fazer o texto em parágrafos decrescentes. Dessa seguinte forma aqui, ó. Então, por exemplo, parágrafo sintético com 4 linhas, depois outro com 3, um com 2, e a última aqui que é uma CTA, por exemplo. Ou então, 3, 2, 2, 1, 4, 3, 3, 1. Algo do tipo. Mas nunca deixe, não, tô falando sério, nunca deixe um post com cara de um muro, desse jeito aqui, ó. Que a pessoa ela vai olhar pra isso aqui, ela vai pular o seu texto, ela não vai ler. Isso daqui facilita muito, muito mesmo, o consumo da leitura. E o ponto 5, que é o último ponto aqui, antes de vocês escreverem o texto, é se lembrar, sempre em todo santo texto que vocês escreverem, coloque uma CTA no final. Um texto sem CTA é um tiro no escuro, é um tiro desperdiçado. Ah, Pedro, o que é CTA? Call to Action. É uma chamada para ação. É quando você fala para a pessoa, olha, gostou desse post? Esse conteúdo fez sentido para você? Curta e compartilhe com um amigo. Comente a sua sugestão, a sua opinião. O que você acha desse assunto? Tá? Salve para lembrar mais tarde. Faça sua inscrição para tal evento se você gostou desse assunto. Então, a CTA é quando você dá um comando, direciona a pessoa a se engajar de algum modo. Seja salvando, comentando, compartilhando. Tá? Sempre façam uma CTA. E na hora que você começa a escrever, tá? Que eu falei um pouco sobre a estrutura do texto. E o seguinte, o que você deve buscar quando você estiver criando a headline em si? Ponto 1, instigar a curiosidade, né? Falando aqui novamente aquilo que eu falei no início. Não dê spoiler, não dê um spoiler ou vá direto ao ponto logo de cara, tá? Então se eu falei, lembra aquele exemplo que eu falei? Poxa, comer pouco não faz ninguém emagrecer. Você não vai emagrecer comendo pouco, tá? Agora, se você falar assim, ó, se eu escrever essa headline, o que emagrece de verdade é ter déficit calórico. Não gera tanta curiosidade assim, porque eu peguei o núcleo do meu texto e joguei lá. É que nem eu dei aquele exemplo no filme. Poxa, o assassino é o mordomo. No próprio trailer, tu fala, o assassino é o mordomo. Quem é que vai querer ler o texto? Ninguém. Ninguém vai querer ler aquilo. Então, pega, senta e se pergunte. A pessoa vai querer ler o texto com isso aqui que eu escrevi? Ela vai querer ler o texto de fato? Pergunte isso depois que você escrever a headline. Então, ponto 2. Busque sempre ser o mais específico possível, tá? Eu coloquei aqui, ultra específico. Eu coloquei aqui, pessoal, uma coisa que é de aula de português, vocês provavelmente devem se lembrar disso aqui, alguma vez na vida, né? Adjunta adverbial. É só para poder, né, vocês saberem o que é de fato. Mas é quando você fala assim, olha, o modo meio, quantidade, número, né, intensidade. Cada vez que você adiciona um fator que torna uma headline mais específica, tá? Especificidade aumenta, se a gente fosse colocar um número, né, o coeficiente de curiosidade de uma headline, quanto mais específico você consegue ser, mais curiosidade ela gera, tá? Então por isso que headline com número atrai muito, com dados específicos sólidos, tá? E eu vou falar depois aqui para vocês, eu vou passar tipo um swipe file com alguns exemplos de headline para que vocês possam se basear, tá? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez que vocês forem atraídos pela headline de alguém, olhe para essa headline e tente buscar alguns dos itens que eu vou falar aqui para vocês, tá?
Então, vocês têm que virar peritos de headline, gente. Quando tá acontecendo um lançamento, eu entro nos grupos para ver como que eles estão se comunicando, para ver quais mensagens eles estão mandando. Porque é assim que você aprende. Você precisa ter um olhar crítico. Não é participar só para participar. Preste atenção no que o cara tá fazendo. Você ficou curioso? Veja qual elemento que ele utilizou para poder prender sua curiosidade. Preste muita atenção nisso. Isso é fundamental para a aprendizagem de vocês, tá? Então, quanto mais específico, melhor. Eu roubei, tá? E eu reconheço isso, eu roubei um conceito que está nesse livro aqui do Paulo Macedo, o livro vermelho de copywriting, esse daqui. Que ele tem um termo que ele chama de pimenta e drama. O que é pimenta e drama, tá? É quando você pega, deixa eu ver aqui, especificidade, ganha de 100 a 200 por dia através de um método. Pera aí que eu não li até o final não aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Nossa, velho, eu tenho que botar mais lenha porque o computador tá devagar, viu? Meu Deus do céu. Bom, enfim, especificidade é isso. Você dar números, colocar um modo, tá? Através de um método simples e prático. Sim. Isso é uma boa headline. Então, o que é usar pimenta e drama? O que é usar pimenta e drama? Não é só... Pensa, por exemplo, você sabe essas palavras, por exemplo, olha... É quando você utiliza uma palavra... que dá um sentimento muito aflorado. Então, por exemplo, eu estava escrevendo uma landing page agora para um lançamento, e a moça ela fala sobre homeschooling, né? E ela falando assim, olha, ela escreveu um título que era tipo assim, a má formação dos professores. Ela escreveu alguma coisa assim. E eu escrevi mais ou menos, eu não lembro exatamente como é que eu coloquei, mas eu coloquei assim, ó, os 5 motivos pelos quais os professores de hoje são... nossa, agora eu não tô conseguindo lembrar. Mas eu coloquei assim, ó, alguma coisa, papapá, e como isso pode gerar consequências desastrosas para o seu filho. Então, quando você fala pimenta e drama, não é só como isso impacta os seus filhos. Quais são as consequências desastrosas que isso pode gerar para os seus filhos. É você colocar essas palavras, poxa, desastrosas, incríveis, grandes, simples e prática. Quando você usa essas palavras de efeito descubra. Eu vou comprar um SSD, cara. Não tem jeito. Vou ter que comprar um SSD. Mas usar pimenta e drama é justamente criar palavras que tem um teor mais dramático mesmo, tá? E muita gente pensa, Pedro, mas será que meu título não vai ficar sensacionalista, não? Cara, não vai. Não vai. Se o seu título fica sensacionalista, se tu, pisar muito na bola. Mas pra um conteúdo normal, você usar uma pimenta e drama, tá? Funciona bastante. Uma coisa, pessoal, se vocês tiverem exemplos de headline que vocês querem escrever no chat, vocês podem falar, tá? Vocês podem falar. Eu vou só ver aqui se eu consigo encontrar esse princípio aqui de pimenta e drama, que o Paulo Macedo ele dá uns exemplos bem legais, cara. Eu aqui de cabeça eu não vou conseguir lembrar. Deixa eu ver aqui, 187, página 187, aguenta aí rapidão. Storytelling, contraste e ancoragem. Quebra de preços, 2 caminhos inimigo comum. Prova concreta. Eu acho que não tá aqui, não. Enfim, eu vou pegar... eu coloquei uns exemplos aqui no final de headlines. Eu acho que vai ter algum com pimenta e drama pra poder falar com vocês. Mas é o seguinte. Sempre quando você escrever uma headline, pensa, cara, como que eu consigo colocar alguma palavra de efeito aqui? Tá? Alguma palavra de efeito. Então, por exemplo, troque grande por extraordinário. Ruim por desastroso. Ou ruim por horrível, terrível. Algo que realmente dê aquela sensação de, poxa, algo grande. Né? Tanto pro greed quanto pro fear. Lembra quando eu falei lá no início? Toda headline ela sempre vai tender a 2 emoções, ou ao desejo ou ao medo. Então, pega alguma palavra que instigue ainda mais ou o medo ou o desejo, tá? Pimenta e drama é isso. Você saber utilizar palavras que
Gostaria de headline para vender. Tá, pá, pá. Deixa eu ver aqui esse último comentário aqui. Para vender produtos como. Ó, headlines para vender produtos naturais e ecológicos. Tá. Escreva aqui alguma headline que você já usou. Alguma headline que você já usou. E aqui mesmo, nessa aula, a gente vai conversar e discutir diferentes possibilidades que você tem para poder criar. Sério mesmo, a gente vai fazer o exercício no final, né? Espero que a gente tenha tempo. Eu só fico preocupado que o Google Meet está limitando a só 1 hora. E quarto e último, pessoal, coisa que você deve buscar, tá? Mudam, tá? As headlines mudam. Quanto mais consciente, mais direta a headline. Quanto menos consciente, mais indireta. Poxa, puxa pra história, puxa pra coisas que não são tão diretas assim. Porque é o seguinte, pessoal, eu vou falar aqui bem rápido pra vocês qual é o caminho mais simples mesmo de consciência que você pode causar com uma headline, tá? Que a pessoa pode ver de uma headline. Então, primeiro, consciência do problema, consciência da solução. Solução não é produto. E consciência do produto. Vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, no caso do Leandro Aguiari. Qual que é o problema? Excesso de informação, falta de engajamento, lançamento que fatura pouco, com pouco ROI. Solução, storytelling, como criar uma história irresistível, tá? Você criar sua identidade. E o produto é o que engloba a solução. Então, por exemplo, Great Leads não tá na lista, Marcos, mas eu vou comprar isso. Quanto mais consciente, mais direto a chamada, tá? Quanto mais direto, mais consciente. E o quarto ponto aqui, pessoal, é abrir um loop. O que é abrir um loop? O que é abrir um loop? É que nem eu vi um post agora aqui do Aguiar, o cara falando assim, olha, que filme ruim, hein? Mas, poxa, o que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Então é você gerar na cabeça da pessoa aquela sensação de, eu vi o trailer, mas o que será que vai acontecer? Mesmo que seu filme não seja bom. Mas o que vai acontecer, tá? Abrir um loop. É você deixar uma informação em aberto. Eu vou até puxar aqui para baixo, ver se vocês conseguem ver. Algumas headlines que eu escrevi, eu tirei algumas do livro Copywriting, tá? Do Paulo Macedo. Então, por exemplo, olha. Como criar propostas profissionais em poucos minutos e fechar mais contratos. 7 passos infalíveis para criar headlines irresistíveis e nunca mais passar batido. Vou pular um aqui que eu vou discutir dela depois. Um aqui que eu utilizo para poder pescar embalde. Precisa de um coprodutor para cuidar da estratégia do seu lançamento? Esqueci de escrever seu lançamento. Olha, precisa de um coprodutor para cuidar da sua estratégia de lançamento? Olha, essa headline aqui é muito direta. Ela é muito direta. Porque o cara que compra o meu serviço, o cara que paga, seja o meu lançamento ou minha consultoria mensal, o cara ele já tá buscando alguma coisa. Ele sabe que ele precisa. Então esse aqui é muito mais direto, tá? Então, como queimar gordura. Lembra quando eu falei o princípio da especificidade? Eu escrevi essa headline desse jeito, ó. Como emagrecer todos os dias. A gente vai analisar essa headline depois, mas olha só, olha. Como emagrecer todos os dias comendo bem. Eu falei, poxa, dá pra ser mais específico do que emagrecer? Dá. Aí eu troquei emagrecer por queimar gordura. Como queimar gordura, ou melhor, como perder barriga. Como perder barriga todos os dias comendo bem. Como perder barriga. Perder barriga é muito mais específico do que emagrecer. Quando a gente fala emagrecer, a gente está falando um verbo. Mas lembra quando eu falei sobre essa questão de que as pessoas elas têm desejos, querem evitar problemas. O problema dela mesmo é a barriga grande. É a barriga de cerveja. Os melhores problemas... Isso aqui não está escrito no papel. Quem está com caneta anota. Os melhores problemas para você discutir são aqueles que a pessoa passa todos os dias. Então, o problema não é o sobrepeso. O problema é que ela não cabe bem nas roupas. O problema é que ela tira 50 fotos porque ela não se enquadra bem em nenhuma delas. Ela não se sente confortável. Ela fica assim com o celular, sabe? Tipo assim, meio que tentando tirar a foto de lado porque ela não sai bem na foto. Então, os melhores problemas para você trabalhar nas headlines
são aqueles problemas que a pessoa passa no dia a dia. Anotem essa palavra-chave, dia a dia. Tá? Problemas que ela passa no dia a dia são os melhores problemas para você colocar nas headlines. Então, sabendo disso, eu vou colocar aqui os tipos mais comuns. Agora aqui entra a parte divertida, tá? Aqui agora você vai aprender formulinha. Você vai aprender formulinha para você poder fazer suas headlines, suas primeiras headlines e começar a escrever posts cada vez melhores. Então, o primeiro tipo de headline é a headline direta. Lembra que eu falei aqui, olha, quanto mais consciente o seu público está, mais direta é a sua headline. Então, por exemplo, estão abertas as inscrições para tal. 20% de desconto para tal coisa, tal coisa, tal coisa. Compre agora isso, isso e isso. Tá? Vou fazer uma aula de headlines. Eu anunciei, fiz um headline. Cara, não tem como ser mais direto que isso. Ó, hoje, 7h30, aula de headline. Copyright. Vocês têm o mínimo de noção para saber que vocês precisam saber sobre headlines. Vocês sabem disso. Então, fui bem direto com vocês. Agora, se você não tem uma audiência tão qualificada assim, tá? Da importância da empatia. Se você não conhece, exatamente, se você não conhece o lead, cara, poxa, tu tem que ter empatia. Sabe por que vocês gostam? Não, de verdade. Isso aqui não é que eu tô me exibindo, não, cara. De verdade, me entendam. Por favor, não me entenda mal. Mas eu consigo me comunicar bem com vocês porque eu passei pelo caminho das pedras na coprodução. Foi difícil, por exemplo, largar a faculdade, ser um tostão no bolso e falar, porra, eu tenho um semestre pra fazer esse bagulho dar certo. O que eu tinha na mão? Fórmula de lançamento. Só. Não tinha mais nada. Mas nada assim, né? Só entre aspas. É muita coisa ainda. Mas assim, eu sei como é que é tomar muito nome de cliente. Eu sei o que é fazer um lançamento que dá errado. O expert ficar puto com você. Porque ele confiou. Você deu a palavra, você falou que ia fazer um lançamento, você falou que ia fazer um negócio bom. E o lançamento não performa do jeito que ele queria. Ele fica puto. Eu entendo minimamente como que é passar por essas coisas, por isso que a minha comunicação é bem próxima a vocês, tá? Então, quanto mais conscientes vocês estão, mais direta eu posso ser. Agora, indireta, o tipo de headline indireta é a headline que eu gosto de usar bastante para poder produzir conteúdo. Eu sou conteudista de algumas pessoas, eu uso muita headline indireta. Então, por exemplo, assim, olha, poxa, 3 motivos que provam que você não é um bom líder. 3 motivos pelos quais sua equipe não te obedece. Tá? Esse aqui eu tava conversando com um cara sobre assuntos de liderança. Tá? Como os 3 passos infalíveis para gerir uma equipe de mais de 10 pessoas. Fui específico, mais de 10 pessoas. Cara, usa números. Busca o máximo de número que você puder na headline. Passos infalíveis. Olha aí, ó, pimenta e drama. Infalíveis. Cara, pimenta e drama sempre funciona. Peguem isso, tá? Então, a headline indireta é aquela que ela força a pessoa a ler todo o texto para ela descobrir o resto da mensagem, para ela descobrir a resposta, tá? Então, é fundamental você trabalhar com as headlines indiretas. De todas essas aqui, vai ser uma das que você mais vai usar, tá? Headline de news, né? Ou seja, novidades, né? Quando você anuncia alguma coisa. Poxa, um método de lançamento revolucionário que promete você alcançar um 6 em 7 mesmo sem ter autoridade, tá? Eu tô falando isso aqui é a promessa do... É mais ou menos a promessa do super conteúdo, do Max Peters. Mas é uma news, né? Poxa, aquele anúncio, né? Poxa, sensacional. Eu tenho um método, eu tenho aquela coisa grande, né? Tipo manchete de jornal. Eu uso pouco, tá? Que ela é fácil você ficar sensacionalista com ela. Só que eu tô mencionando porque é uma headline que o pessoal dá bastante foco aqui nesse livro, The Copywriter's Handbook. Agora vem as coisas que são mais fáceis, prestem atenção, são mais fáceis de você começar. Eu vou até sublinhar aqui. Se você não é bom em fazer headlines, essas aqui são as mais simples de você começar e ter bons resultados, tá? A menina que falou aí sobre essa questão do skincare, isso aqui vai ser muito importante para você, para todo mundo, na verdade. Então, por exemplo, primeiro, how to. How to, para quem não sabe o que é uma expressão em inglês que demonstra como fazer ou como, né? Quando você usa o como, você traz uma sensação de conhecimento concreto. Então, quando eu falo assim para vocês, ó, como criar um lançamento semente do absoluto zero.
tá? Do absoluto zero. Olha o Pimenta e Drama aí, ó. Do absoluto zero. Tô especificando, sendo específico, do absoluto zero. É um how-to. Então você tem aquela sensação de, poxa, o cara vai me ensinar o passo a passo. Ele vai me ensinar tudo aquilo que eu preciso saber. Você tem essa sensação que você vai dar de cara com um conhecimento sólido. Mesmo que sua headline for uma bosta, se você colocar o how-to, você já vai ter um resultado melhor. Não, sem brincadeira, você já vai ter um resultado melhor. Perguntas que gerem identificação com dor e desejo ou características pessoais. Isso aqui que ensina é o Leandro Aguiari. Vocês têm que focar nisso daqui também. Então, por exemplo, cara, tu tá com a insulina alta, o custo da lead sua tá nas alturas, ou melhor, como lidar com custo por lead astronômico. Não, isso aqui não ficou tão boa assim não. E vocês vão ver, pessoal, que nem eu falei lá em cima, quem chegou depois aqui na aula, que criar headline é um processo de teste. Quando eu crio uma headline boa, eu falei 10 vezes. Eu vou falando, poxa, um passo a passo simples para criar um método para criar um bom cenário. Como criar um cenário a nível profissional. E assim vai. Vai ser uma hora que vai ser uma headline boa. Eu escrevo boas headlines, eu sei disso. Mas só que agora eu testo muito, eu falo muito. E eu tô falando isso pra vocês porque eu quero que vocês não se desmotivem a partir do momento que vocês criam uma headline e falam, a headline não ficou tão boa assim. Cara, é teste. É você ir fazendo. Poxa, acabou essa aula aqui, eu vou passar o PDF pra vocês. Imprimam, cara. Imprimam isso daqui. Eu peguei, não, sem brincadeira, eu peguei quase todos os livros aqui e resumi o passo a passo da headline nisso aqui. Esses livros aqui que estão atrás, ó. Copywriting Secrets, The Copywriter's Handbook, Copywriting 1 e 2 do Paulo Macedo. Isso aqui é o resumo, velho. Não, sem brincadeira, aplica isso daqui, confia. Com dor ou desejo ou características pessoais. Então, por exemplo, olha, quer perder barriga? Isso aqui é dor. Desejo. Como quer ficar trincado? Eu poderia falar assim, ó, quer ficar forte? Os 5 segredos financeiros mais valiosos de 2021 revelados. Os 5 segredos que as pessoas mais ricas do mundo utilizam. Os 5 segredos dos homens mais ricos do mundo. Ou os 5 segredos que os milionários de 2021 utilizaram para chegar lá. Algo do tipo. E você vai testando. Busque sempre mais especificidade. Soa clichê, mas o clichê... Exatamente. Cara, isso aí que o Rafael falou é importante. Isso que o Rafael... Eu vou até abrir o livro aqui pra vocês. Prestem atenção nisso aqui. Cara, tem um negócio aqui que eu preciso falar pra vocês. Quando o cara no livro... Aqui. Ele fala bem assim, olha... A gente não tá aqui... Porque tá em inglês, né? A gente não tá aqui pra fazer coisas originais ou pra fazer coisas bonitas. A gente tá fazendo isso porque funciona. A gente cria essas headlines, a gente copia esses métodos porque funcionam. Ele fala bem assim, nós não somos artistas. Nosso trabalho, nosso desempenho não é contado pela originalidade. Ele é contado pelo desempenho e pelas vendas que a gente faz. Então, Pedro, isso aqui não tá original o suficiente. Mas, cara, o objetivo não é ser original ou ser bonito. Claro, você tem que ser atrativo, mas o objetivo é vender. Tá? Então preste atenção nisso. Mas eu vou ficar parecendo fulano de tal. Eu vou ficar parecendo... Cara, a gente não tá aqui pra ser original. A gente tá aqui pra ter desempenho, pra ter resultado. Tá? É isso que eu realmente quero ensinar pra vocês. E querendo ou não, às vezes, pode ser que um texto seu fique parecendo uma cópia. Mas acontece, tá? Entendam muito bem isso. Então, perguntas que gerem identificação com dor e desejo, tá? E vocês podem utilizar, pessoal, eu gosto muito, presta atenção, não tá escrito no papel. Eu vou escrever agora pra vocês, porque isso aqui é muito importante. Como complementos. Por exemplo, como criar um feed harmônico e nunca mais ser ignorado e não ser engolido pela concorrência. Quando você coloca conquiste tal coisa e evite isso, conquiste isso e evite
isso. Eu vou até colocar um ponto a mais aqui, porque isso aqui é muito importante. Eu uso muito, de verdade. A indireção é perfeita por causa disso, pois ela chama muita atenção do lead. Exatamente. Então, por exemplo, ó. É a dualidade do Leandro Aguiari. Exatamente. Então, por exemplo, olha. Como conquistar um corpo definido sem ter que ir para academia? Ou então, como ter o corpo definido sem ter que passar 1 hora na academia? Ou sem ter que morar na academia? Ou gastar rios de dinheiro com suplementos? Tá? Ó, uma rotina simples e eficiente para ganhar massa muscular, definir o seu corpo, sem ter que gastar rios de dinheiro com equipamentos, com academia ou com suplementos. Claro, ficou muito extensa, né? Mas o que eu quero passar para vocês é essa questão. Olha, conquiste isso, sem isso, evitando isso. Você coloca dor e desejo na mesma frase. Voltando lá na frase do início. As pessoas querem conquistar os seus desejos, o máximo de desejo possível, sem nunca ter estudado design. Puta, Fernando. Baita headline. Então, sempre tentem conectar, pessoal. Sério. Não, sem brincadeira. Vocês precisam baixar essa aula aqui. Eu vou passar o PDF pra vocês. Mas é o seguinte. Quando você coloca dor e desejo, e você começa a ficar prático nisso, você fica muito bom na headline. Você pode fazer headline só isso, tá? Então, por exemplo, como criar um cenário profissional gastando menos de R$1.000? Ou, por exemplo, como ter uma iluminação profissional ainda que você só tenha um ring light? Como ter uma iluminação cinematográfica ainda que você só tenha um ring light? Ainda que você não tenha equipamento de iluminação profissional? Ainda que você não tenha um softbox? O simples bem feito. Exatamente. Tá? Então, gente, olha. Esses tipos aqui de headline. Como fazer, como conseguir tal coisa. Reasons why, tá? Escrevi de colocar aqui reasons why. E falar também sobre comandos, tá? Comando. Então, primeiro. Essa daqui também. Todas essas que estão sublinhadas são fáceis para quem está começando, tá? Prestem atenção nisso. Então, comando. Descubra tal coisa. Tente isso. Faça isso. Experimente. Evite. Proteja. Conheça. Eu vou colocar aqui também aprenda. Conheça. Aprenda. Desperta desejo. Despertou desejo. Então, por exemplo, assim, ó. Descubra os segredos para criar um cenário ó, calma aí. Deixa eu pensar num aqui bacana, que vem uma ideia bacana aqui, olha. O passo a passo completo que vai te ensinar a criar uma iluminação a nível novo mercado, gastando menos de R$500. Como construir uma iluminação profissional a nível novo mercado, mesmo que você tenha pouco dinheiro. Headline é teste. Eu posso ficar falando a mesma headline 20, 30 vezes? Cada vez que eu falar, eu vou mudar alguma coisa e eu vou buscar a melhor versão. Vocês têm que botar isso na cabeça de vocês, cara. É que nem você fazer uma redação e você já escreve. Eu fazia isso, eu era louco. Graças a Deus eu fiz o Enem, passei com nota alta. Só que eu poderia ter ganhado muito mais na redação. Porque eu já fiz assim, já direto no papel. Já escrevi na canetona. Nem fiz rascunho. Fui na tora mesmo. Mas então assim, você escrever um bom texto é você reescrever. O Ícaro fala isso no TPD. Escrever é reescrever. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tem uma headline aqui interessante. Espera aqui. O mais importante é a revisão, exatamente. Gente, se vocês colocarem uma headline sem revisar, sem escrever de novo, vou falar pra vocês são malucos. Vocês são malucos. Não façam isso. Em hipótese alguma. Gostei dessa headline aqui rapidinho. Tem alguém querendo entrar aqui. Descubra os segredos para se tornar um social media de sucesso e faturar R$10.000 por mês. Sim, Os 3 pilares utilizados por todo social media que fatura mais de R$10.000 por mês.
É um exemplo, tá? Um exemplo, mas eu gostei bastante, porque você foi específica. E agora, final aqui, eu vou trazer para vocês, pessoal, um canivete suíço, tá? A partir do momento que você 10 mil sem esse tanto de zero. 10 mil, sim. O canivete suíço para headline. Se você realmente não lembra, né, de todos esses tipos de headline, e eu peço que vocês decorem, tá? Isso aqui realmente é um canivete suíço para vocês. Mas é a técnica dos 4 U's, tá? Isso aqui é como se fosse um checklist. Então você vai se perguntar, os 4 U's. Minha headline ela é útil, ela traz uma informação útil, tá? Ela é ultra específica, ela é única e ela é urgente. O senso de urgência é o menos importante de todos, então até vou descartar, nem vou falar sobre ele. Mas tem que pensar, poxa, algo único, algo ultra específico e algo útil. Então, por exemplo, o caminho para se tornar um social media e faturar mais de 10 mil reais no mês. Não precisa, eu acho que nem precisa ser mais específico que isso. Como o caminho para como faturar mais de 10 mil reais por mês como social media, ainda que você não tenha nenhum cliente. Olha, ainda que você não tenha nenhum cliente, o caminho para faturar, caminho, tá vendo? Pimenta e drama, o caminho, tá? Ainda que você seja iniciante. Então sempre busquem esses complementos mais impactantes. Sim, exatamente. Por isso que eu falei pra vocês. Por isso que eu falei pra vocês lá em cima, tá? Aqui em cima do coisa, olha. Número 2 aqui, ó. Headlines com no máximo 8 a 10 palavras. Porque quem não tem prática não consegue sustentar uma frase muito grande. Então, mantenha-se sempre até 10 palavras na sua headline. Pô, decidi mais aqui. Então, sempre se pergunte, tá? Faça essa checklist no final. Minha headline foi útil? Ela é ultra específica? Ela é única? Ou ela é urgente, né? Ela demonstra alguma coisa? Essa de urgente, pessoal, ela cabe mais com dor, tá? Então, por exemplo, 3 técnicas simples para aliviar a dor na coluna. 3 técnicas que você pode fazer agora mesmo para aliviar a dor na sua coluna. Tô pensando do zero. 3 dicas simples, tá? Lembra com reasons why, how to, né? Isso se encaixa no how to. Utilizem muitos números, pessoal, tá? Abusem dos números. Então, como criar propostas profissionais em poucos minutos e fechar mais contratos. O que eu destaquei aqui, ó? O como, tá? É um tipo de headline. How to. Poucos minutos. Outra especificidade. Minutos, tá? Tempo, pouco tempo. E fechar mais contratos. Lembra quando eu falei do desejo? Você colocar o resultado também. Não é só vender a furadeira. Pessoas não compram furadeira. Elas compram um buraco na parede. E fechar mais contratos. Lê a minha. Deixa eu ler aqui, peraí. Marcos Lopes. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Marcos Lopes. Qual é que o Marcos fez? Tô achando que tu fez não, Marcos. Tá. Entenda o motivo número 1 pela queda e falência da maioria das melhores e mais bem geridas empresas da história. O motivo catastrófico... Eu vou até escrever essa daqui. Eu vou escrever no chat. O motivo catastrófico que fez as maiores empresas do mercado que quebrou. O motivo catastrófico que quebrou as maiores empresas do mercado. Não tá tão boa assim, não. Essa que eu criei. Mas que nem eu falei pra vocês. É questão de teste. O motivo catastrófico, o motivo responsável por quebrar... É porque é o seguinte, ficou muito longo, Marcos. Essa primeira headline que você colocou ficou muito longa. Quem tá aqui, por favor, quem tá aqui, tem 37 pessoas aqui. Abram o microfone e vamos criar uma sugestão pra... Entenda o motivo número 1 pela queda e falência das maiores e melhores e mais bem geridas empresas da história. Quero escutar a sugestão de vocês. Agora é hora de botar a mão na massa. Abram os microfones, por favor. Como você pode... Pá. Não consigo pensar em alguma ainda. Acabei de mandar aqui novamente no chat para vocês lerem.
Eu mandei ele no chat acima o calcanhar de Aquiles que quebrou as maiores empresas da história. Calcanhar de Aquiles que quebrou as maiores empresas da história. Como? A razão que levou as maiores empresas do mundo à falência. Uma coisa que não pode subir. Não misturar fear com greed. Não misturar fear com greed. Isso daí, Fernando, essa questão de misturar fear com greed, ela é porque, assim... Como que eu vou te explicar? É porque isso é um pouco complicado. O Beto e o Icaro falam sobre isso. Que o sentimento dominante, ele vai... sempre tem um sentimento dominante. Então, por exemplo, se eu falar aqui pra vocês, olha, como construir um feed mais harmônico e nunca mais ser ignorado. Por exemplo, tá? Vou dar esse exemplo aqui. O mais rápido que eu consegui pensar. Então, como construir um feed mais harmônico? Oi, Pedro, desculpa, posso falar? Pode falar. Igual você está falando essa questão do sentimento, eu acho que a sensação que dá é que está falando de uma coisa muito negativa. Eu mesma realmente não estou conseguindo reconstruir a frase, porque fica a impressão de que está falando de alguma coisa ruim. Qual é o benefício que eu estou levando? Eu acho que, de repente, mudar o sentido da frase, em vez de falar de algo ruim, falar de algo bom. Você concorda? Não sei, foi a impressão que eu tive ao ler a frase dele. Eu entendi o que você colocou. Não é errado, porque assim, não é errado você... Porque qual que é o objetivo da headline? É você dar meio que um empurrão no cara pra falar, pô, vem ler meu texto. Ele tem que ter um impacto forte o suficiente pra poder ler o texto. O que não pode é você ter uma campanha inteira onde você misture os dois sentimentos. O erro que custou milhares de dólares às maiores empresas do mercado financeiro e como você pode evitar e como você pode evitá-lo. Porra, eu gostei pra caramba desse do Jonas. Ele conseguiu colocar o grid aqui. A que eu escrevi foi o seguinte. Como um único erro foi capaz de destruir o legado das maiores empresas do século XXI. Eu não sei nem se é do século XXI, mas só assumi, coloquei. Mas eu assumi que ele quis colocar a emoção principal como fear. Não é errado, Bia. Não é errado. Não é errado. Mas o que você tem que ser capaz é porque é difícil. Para você escrever uma campanha inteira como o medo principal, o medo como principal, é um pouco mais complicado. Mas assim, não é errado, entendeu? Então, é proposital o medo da headline, porque logo sob a headline eu mostro como se proteger desse motivo. Sim, eu achei bacana. Aqui tá falando que a reunião vai acabar em 5 minutos. Poxa, que bosta. Eu vou ler as headlines aqui finais pra vocês. E eu vou passar o link. Eu vou passar o link do PDF no grupo. Agora, se vocês quiserem, a gente pode estar saindo e entrando na reunião na hora que cair. Vocês podem estar clicando no link de volta e a gente terminar a discutir. Mas é o seguinte, olha. 7 passos infalíveis para criar headlines irresistíveis e nunca mais passar batido pela sua audiência. Por exemplo, olha, 7 passos, números, infalíveis, Pimenta e Drama. Para criar headlines irresistíveis, tá? Pimenta e Drama também. Quando eu coloquei aqui, ó, para criar headlines irresistíveis, eu coloquei também a utilidade. E nunca mais passar batido. Evitar uma dor. Nunca mais passar batido pela sua audiência. Como perder barriga, aqui dá queima aguda, mas veja como perder barriga, e emagrecer todos os dias comendo bem. Isso aqui é outra especificidade. Então, o que eu vejo que mata, o erro comum que eu vejo que mata as headlines iniciantes é ter pouca especificidade. Então, por exemplo, especifique tempo, especifique modo, especifique, por exemplo, se a pessoa consegue fazer isso sem ter que passar pelas dores. Ou ainda que ela seja iniciante. Pense nas objeções. Por exemplo, eu vou dar uma aula de lançamento. E a pessoa pensa assim, mas por que eu vou ver uma aula de lançamento sendo que eu não tenho nem cliente? E eu falo, poxa, uma aula de lançamento para quem é coprodutor iniciante e ainda não conseguiu prospectar o primeiro expert.
tá? Eu posso fazer essa abordagem. Então, quando você coloca ter um desejo e evitar uma dor, é engraçado porque isso não é misturar greed ou fear, é você reforçar o greed. Porque quando você fala, olha, como fazer o seu primeiro lançamento, mesmo que você nunca... Como o passo a passo para criar o seu primeiro lançamento, mesmo que você não tenha experiência nenhuma com marketing digital. Quando você fala, olha, passo a passo para criar o primeiro lançamento, a pessoa fala, uau. Mesmo que você não tenha nenhuma experiência com marketing digital. Não ter experiência com marketing digital, em tese, é um ponto negativo. Só que eu fiz um reforço, ainda que você não tenha nenhuma experiência com marketing digital. Aí a pessoa fala, uau. Então é tipo um reforço, entendeu? O fear, nesse caso, ele é utilizado como reforço. Pessoal, enquanto eu falo essas últimas headlines aqui, eu queria pedir uma coisa bem rápida para vocês. Todo mundo aí, quem puder, consegue, por favor, essa aula tá sendo de graça para vocês, de graça. Vocês conseguem pegar o celular e gravar um stories e me marcar? Por gentileza? Quem puder fazer isso, 2 minutinhos rapidinho, por favor. Enquanto eu falo aqui essas últimas finais. Então, por exemplo, 7 passos simples para precificar a sua consulta e nunca mais ter que ouvir que tá caro. E nunca mais você escutar um paciente dizendo que tá caro. Então, eu utilizei aqui, 7 passos simples, números, né? Para precificar a sua consulta e nunca mais ouvir um tá caro. Então, eu usei, olha, desejo e dor no final. Nunca mais ouvir que tá caro. Uma que eu poderia criar, por exemplo, olha, eu nunca teria ganhado 120 seguidores do Arno se eu não tivesse feito X passos, ou se eu não tivesse tomado tal atitude, ou como eu consegui ganhar 120 seguidores do Arno com uma marcação de story. Eu fui muito específico. E é isso que eu quero que vocês treinem. Provavelmente a cabeça de vocês vai estar borbulhando, pensando em muitas coisas, mas a questão é, absorva, olhe para esse material, tome-o com referência, analise, e eu quero que vocês comecem a prestar atenção. Se você começar um story, seja específico, seja útil, seja único, talvez urgente, utilize números, how to, reasons why, 7 motivos pelos quais você não consegue alavancar o seu lançamento. Simples, simples. E o cara vai ler. 3 motivos que fazem seus e-mails cair na caixa de spam. Como conquistar uma maior taxa de aberturas de e-mails, mesmo aí a gente poderia buscar algum complemento, por exemplo. Mas assim, a chamada já vai cair, pessoal. Eu vou mandar para vocês o PDF no grupo. Mas, de fato, olha, resumo dos melhores livros. Absorvam isso daqui, tá? E eu tenho certeza que vocês vão ter resultados bons com isso daqui. A reunião vai cair. Tchau, tchau, pessoal. Poxa. Estão me ouvindo ainda? Estão ouvindo? Alô? Reunião encerrada. Pessoal, infelizmente a reunião caiu, mas eu espero que tenha sido muito útil para vocês. Eu vou mandar o PDF aqui, tá? Realmente eu tive pouco tempo. Queria ter explicado muito mais para vocês, mas eu peço que vocês olhem, tá? Busquem, analisem headlines que chamam a atenção de vocês e comecem a modelar, comecem a imitar. Peguem esses aspectos todos que eu falei, tá? Especificidade, algo que seja único, how to, como, headline direta, indireta, misturador e desejo. Realmente se esforcem, tá? Para começar a